Sim. Pronto, perfeito. Então, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar continuidade às nossas apresentações aqui da disciplina, que são muito interessantes, têm sido muito interessantes. Agora a gente convidou a doutora Aline Belloni, lá do Centro Nacional de Primatas. A Aline é uma profissional excelente, tem muitas qualidades, conhece muito sobre a clínica e o manejo de primatas, né, o Tropética, ela está no centro desde de estagiário, desde quando ela era aluna de graduação, né? Então, tem uma experiência muito boa. Também já trabalhou com zoológicos, sempre voltada a carreira dela para animais silvestres, foi veterinária do Museu Emílio Guild, depois foi do Mangal das Garças. Então, ali tem uma experiência muito boa com animais silvestres, não só com primatas. E desde 2000, e agora não vou lembrar o ano do concurso, 2015, né, Aline? 15? 2010 foi, Ah, foi mas 2010? foi, o concurso Ah, foi caramba, 2010, faz tanto tempo, meu 2012 que nós Deus. entramos. É, pelo menos 10 anos aí de experiência com primatas diretos com primatas, né? Então, vejam a bagagem que ela tem. Então, vamos começar. A Aline, muito obrigado pela sua vontade de nos ajudar aqui na disciplina e com certeza vai ser muito boa. Em seguida, a Josi vai fazer também, a Josi que é bióloga do Centro Nacional de Primatas, ela também vai fazer uma apresentação para a gente. A gente dá um pequeno intervalo, porque pelo atraso, né, para a gente não se atrasar muito até o final da disciplina, mas pode ir tranquilo, né? A gente tem a manhã toda aqui pela frente, assim, o resto da manhã toda, por mim, tá? Então fique à vontade, Aline, muito obrigado, tá? Eu vou fechar aqui minha câmera e o microfone para que não tenha interferência aí na gravação, tá? Beijão, obrigado. Eu acho que tá, Eu acho que caiu de novo o sinal da caiu de linha, novo, professor. Vai ter que caiu. desligar a câmera. Eu vou pedir para ela. Eu estou escutando, antes eu não estava escutando. Ah, tá, beleza. Não, Eu. no, eu já fiz tua apresentação, acho que o pessoal escutou. E aí pode Ah, começar sim, para a gente não se sim. atrasar, tá? Um beijo. Tá bom. Obrigado. Tchau. Tá bom. Então, gente, bom dia a todos. Eu vou falar um pouco dos procedimentos clínicos, né, dos principais procedimentos e principais patologias que acontecem em primatas, tá? Principais procedimentos clínicos na criação de primatas não humanos em cativeiro, tá? O Fred já fez a apresentação, eu acho que eu perdi alguma coisa, mas, enfim, vamos lá. Só para relembrar, provavelmente o professor Júlio já falou sobre a taxonomia dos primatas, mas para a gente relembrar e conseguir firmar as informações, né? Vou falar um pouco da ordem dos primatas, né? A gente tem duas subordens, que são os prosímios e os antropóides. Né? Os prosímios são aqueles primatas mais antigos, que tinham os focinhos maiores, os cérebros eram menores em comparação com os antropóides, né? Tinham cérebros menos desenvolvidos, a visão deles era completamente frontal, né? E com a evolução, né, esses órgãos foram se aperfeiçoando. E aqui a gente tem os antropóides, entre eles, eu não sei se eu consigo apontar, se eu mexer aqui, ele aponta aqui, a gente tem os macacos do Velho Mundo, né, e os macacos do Novo Mundo. Os macacos do Novo Mundo, que é a infraordem Catarrhini, né, e os do Novo Mundo são os Platyrrhines, né. Já tem algumas diferenças, né, a gente vê que os Platyrrhines, eles já são mais próximos dos humanos, né, porque eles já têm uma narina mais chata, né, a gente vai ver aqui numa outra imagem, essa estrutura olfativa dos antropóides, ele já é menor em relação aos prosímios, né, justamente porque ele precisa de uma diminuição desse aparato olfativo no ambiente, porque ele é mais arbóreo,
né? Então, não precisa ter essa eficiência para seguir os rastros alimentares, como os animais mais antigos, como os lêmures, por exemplo. Tá? Aqui, só para ficar caracterizados, os catarríneos, eles têm a narina mais voltada para frente, né? A cauda geralmente é curta, geralmente a dieta desses animais é mais frugívora, né? E menos onívoro, geralmente eles não são onívoros. Frugívoros se alimentam também de folhas. Aqui eu coloquei para vocês uma única espécie que a gente tem de primatas do Velho Mundo, no CEMP, né? Que é o Chlorocebus etíope, vou tentar apontar aqui, o macaco verde africano, é a nossa única espécie do Velho Mundo que nós temos hoje. E aqui os platirríneos, né, que tem uma diversidade enorme dos primatas neotropicais, são chamados de primatas neotropicais. E o Brasil, ele tem a maior diversidade do mundo nesses animais, e só na região amazônica a gente tem mais de 100 espécies e subespécies. Né? E para vocês verem aí a grande diversidade, coloquei vários animais aqui para vocês terem noção como eles são diferentes, não só em tamanho, não só em pelagem, não só em cor, mas também na morfologia desses animais, como parâmetros clínicos, os parâmetros hematológicos, os parâmetros bioquímicos. Tá? E essa diferença é que muitas vezes a gente direciona e consegue escolher um modelo biológico ideal para uma determinada doença, né? Por conta dessa grande diversidade que eles têm na morfologia, no comportamento e a sensibilidade em algumas patologias. E a gente consegue direcionar para que ele seja um modelo para febre amarela, um modelo para Zika vírus, né? Por conta dessa grande diversidade que eles têm. Bom, vamos falar um pouco do atendimento clínico, né, que é a aula dos principais procedimentos. O que eu preciso saber? Isso é basicamente, eu vou atender um primata, o que eu preciso saber para fazer esse atendimento? Não só em zoológico, mas também alguns de vocês que provavelmente têm interesse na área de silvestre, vão trabalhar com resgate de fauna, e aí a gente precisa basicamente conhecer, né? Conhecendo a espécie ou pelo menos o gênero, sabendo qual é o gênero. Por quê? Porque se eu conhecer a espécie, eu sei como é a estrutura familiar desse animal, eu sei qual é o comportamento dele, qual é o hábitat dele. É um hábitat noturno, é um hábito diurno, eu consigo selecionar a alimentação, né? Eu sei que o animal, por exemplo, ele come, vou dar o exemplo do Ateles. O Ateles, 90% da alimentação do Ateles é de folhas e frutas, só apenas 10% que ele come proteína. Então, eu preciso saber dessas nuances, eu preciso saber dessas particularidades da espécie para poder fazer um bom atendimento para o animal, né? Preciso saber, esse animal, ele vive em grupo, esse animal é monogâmico, quem é que cuida do filhote, quem ajuda na criação? É o pai ou é só a mãe? Ou no grupo familiar, todas as fêmeas que estão envolvidas ali no grupo tem esse envolvimento na criação do filhote. Então, tudo isso eu preciso saber para fazer um atendimento para o animal. Aqui eu coloquei também eu preciso saber como é que esses animais se comportam na natureza. Isso, trazendo para o cativeiro, ele vai me dar muitas respostas. Por exemplo, eu posso determinar as estruturas, né, das minhas instalações, dependendo do comportamento desse animal na vida livre, né? Eu vou escolher, vocês vão poder ver lá no CEMP, que a gente tem diferentes estruturas, né?
A gente tem, dependendo da espécie, a gente tem estruturas de galpões, que tem recintos mais altos ou recintos mais baixos, levando em consideração a biologia e o comportamento da espécie. Então, é importante eu saber também como é que ele se comporta, em que nível ele se porta na natureza, qual é o estrago. Bom, eu vou falar um pouquinho do SEMP, como é que funciona, né, essa avaliação diária que a gente tem da nossa colônia. Nós temos 7 galpões, eu acredito que a Josi vai falar depois, mais especificamente de cada espécie, de cada galpão. Né? Então, hoje nós somos 5 veterinários na instituição, né? 5 servidores, temos outros veterinários também de outra forma de contratação, mas a gente é dividido basicamente em veterinários que trabalham na parte clínica e cirúrgica, e veterinários que trabalham no manejo, tanto nutricional, no manejo sanitário, no manejo como um todo das espécies, né? E essa avaliação, ela é feita, feita pelos veterinários e também pelos técnicos de manejo, né? Os nossos técnicos de manejo, eles são especializados, né? Não só treinados, mas muitos deles são biólogos ou são veterinários, né? Que já têm um conhecimento prévio e já usam isso na sua avaliação diária dos animais. E melhor do que eles, não tem para conhecer o indivíduo, né? Eles fazem essa avaliação e eles já sabem o comportamento de cada grupo ou de cada animal, né? E consegue verificar quem é o animal que está precisando de atendimento clínico. Aí eu coloquei aqui, aí basicamente é onde a clínica entra, né, os veterinários da clínica, que o que a gente precisa saber para uma avaliação, qual é a queixa principal? O animal está apático, está prostrado no recinto, a gente vai precisar intervir para fazer algum procedimento, né? Local, qual o galpão? E aí a gente já sabe qual é a espécie e já sai preparado. Será que vai precisar anestesiar esse animal? Se for um animal de grande porte, provavelmente a gente vai anestesiar. E é importante a gente saber, numa avaliação dessa, tanto em zoológico como no SEMP, o animal, ele está em jejum, como é que eu vou sedar? Eu vou precisar sedar? Eu preciso saber dessas informações. Qual é o estado de saúde do animal? Eu posso sedar um animal se ele estiver completamente prostrado? Não é ideal, então, eu fazer somente uma contenção física, avaliar melhor, diminuindo esse risco de morte do animal. Então, tudo isso é importante eu avaliar. Mas é necessário manipular animal? Então, se é necessário manipular o animal, eu vou ter algumas medidas, né? Vou fazer algumas medidas para que a gente faça isso. E aqui eu coloquei, né? Vamos falar um pouco dessa. Eu preciso manipular, então vamos fazer essa contenção e essa captura e essa contenção. Como é que é feita? Primeira coisa, quando a gente faz uma captura, eu vou planejar. Eu não posso entrar simplesmente só uma pessoa no recinto e tentar pegar o animal de qualquer jeito. Primeira coisa, o veterinário, ele é responsável tanto pela segurança dos técnicos, como pela segurança do animal. É a pessoa que está ali responsável pelo ato de manejar, tá? Então, eu tenho que traçar algumas estratégias para isso. Qual é o horário da minha captura? Esse animal, ele se alimentou? Foi depois que ele já recebeu as frutas, que ele recebeu a ração? Mesmo assim, eu preciso intervir? De que forma eu vou fazer isso para causar o mínimo possível de estresse para esse animal? O grupo, geralmente, eu vou sozinha, com vários estagiários para fazer essa contenção? Não, eu preciso diminuir o número de pessoas para que eu estresse o menos possível esse animal para fazer essa contenção, essa captura, né? Qual é a duração que eu vou ter para fazer esse manejo? Eu faço uma tentativa de pegar os animais no pulsar
e demoro 15, 20 minutos, isso vai me trazer problema, né? Porque o animal vai estar altamente estressado, eu posso ter problema dele não conseguir sedar e ter o efeito o contrário, né? O animal ficar muito mais agressivo e agitado e causar riscos a esse animal, né? O custo disso seria menor do que o benefício de pegar para tratar, por exemplo, um ferimento, uma laceração na perna, por exemplo. Então, tudo isso eu tenho que verificar e por isso que eu tenho que primeiro planejar a minha ação para poder, de fato, adentrar num recinto desses sem causar algum acidente, né? Diminuindo o máximo possível os acidentes. Tá. Então, aqui eu coloquei algumas formas de contenção que a gente tem com primatas, né? Tanto a contenção física, né, como a contenção química. Aqui, por exemplo, os pequenos primatas, geralmente eu uso a luva raspa de couro, né? Essa luva, tá? E eu consigo manipular bem esses animais só com essa contenção física. Eu posso coletar um sangue, eu posso fazer uma avaliação clínica, né? Sem precisar anestesiar. Por exemplo, estou aqui com uma fêmea prenha, então eu não devo anestesiar, né? Então, aqui já consigo simplesmente avaliar, fazer uma ultrassonografia só com a contenção física. Mas os médios primatas, eles já são um pouco diferentes, né? Eu já tenho um risco maior, tanto para o técnico como um risco para o animal. E eu não posso simplesmente pegar esses animais com a luva raspa de couro, porque provavelmente ele vai perfurar com a dentição, né? Que é bem avantajado. Eu vou mostrar depois para vocês. Então, a gente tem as opções ou pega com o pulsar ou com a zarabatana. E os grandes primatas geralmente são armas anestésicas. Nós não temos grandes primatas no SEMP, então a gente não tem essa forma de contenção. A gente utiliza mais as contenções de raspa de couro, de pulsar e em algumas situações a zarabatana. Tá? Bom, e aí eu até coloquei aqui o custo, né, e o benefício para a escolha dessa contenção, porque às vezes você faz a opção de fazer uma contenção e aí você tem prejuízos. Eu coloquei aqui, a vantagem da contenção é que eu não vou ter da contenção física só com a luva de couro, é que eu não vou ter o risco anestésico, né? Só que, por outro lado, eu vou ter várias desvantagens, que é o estresse. Esse animal, por exemplo, ele abortou. Essa espécie é o Aortus inflatus, né? É um animal noturno e extremamente estressado, tá? E que na contenção ele facilmente tem, e esse animal ainda tem problemas cardíacos, né, e muitas das vezes ele morre na contenção física, tá? Ou então, acontece que vocês estão vendo aqui, a gente tentou manipular sem anestesia, né, e o animal abortou. Ou então, outros traumas que o pulsar pode ter nessa contenção com o pulsar, como, por exemplo, o ferimento das mãos. Olha aqui o tamanho da dentição de um Chlorocebus, e aí é óbvio que a gente não pode manipular esse animal com uma luva raspa de couro, né? Aí eu coloquei aqui, mas como diminuir esse estresse na contenção, né? Segundo o Monteiro, acho que 2012, que foi até um trabalho do professor Fred, ele trabalhou com essa espécie, né, na avaliação de ultrassonográfica da ecobiometria fetal, né, dessa espécie, e aí ele viu que ele ofertando os alimentos gostosos que o animal aprecia, isso diminuía o estresse, né. Também pode associar com a diminuição da luz ambiente, ou coloca um pano na cabeça.
e o silêncio é fundamental, né? Quando a gente está manipulando os animais e tal, a gente tenta, não só essa espécie, mas todas as espécies, a gente tenta conversar o mínimo possível para não estressar o animal. Tá? Bom, mas aí precisa da contenção química, né? Eu coloquei aqui, a gente já fez essa captura aqui no pulsar da veterinária, né? E ela está fazendo aqui a aplicação. Depois eu mostro direitinho para vocês quais são as regiões que a gente pode fazer essa aplicação. E outra forma da gente fazer contenção química também é utilizando as gaiolas de fundo retrátil, né? Que aí você pode prender o animal, né? E fazer a medicação. Aqui onde eu estou apontando, a gente pressiona isso, né, para frente. Opa, desculpa. E aí o animal reduz o espaço do animal e aí você consegue fazer as medicações. Bom, aqui também, né, as injeções da distância que eu falei para vocês, tanto da zarabatana como do ar comprimido. E aqui a zarabatana, né, esse é o Alcindo lá do Museu Guild, na época que eu trabalhei lá. E, assim, é bem diferente fazer uma zarabatana num jacaré que fica parado, tranquilo e dificilmente se mexe, né, do que fazer num primata, que fica o tempo todo se movimentando. Então, o risco de você dar um dardo errado é muito maior. Bom, mas, enfim, eu coloquei aqui os locais que a gente pode fazer essas aplicações nos primatas, né? Aqui na parte externa da coxa, né, nos braços, são os locais onde a gente tem maior número, o músculo é maior, né? Então, a gente pode fazer nessa musculatura. Mesmo assim, é bem difícil, não é fácil fazer uma zarabatana em primatas. Aqui, aí eu coloquei, né, porque as vantagens da zarabatana em relação às armas, é que ela a baixa manutenção, né, o custo dela é muito baixo. Tu não estressa o animal, porque o animal não vai ouvir o disparo, é bem silencioso, né, e menos traumático, só que isso requer uma distância menor entre você e o animal, né. Aqui também, mais uma vez, com o Alcindo, só para vocês terem noção. E as desvantagens, eu coloquei justamente essa, principalmente alguns de vocês que vão trabalhar com resgate de fauna, usar a zarabatana em animais que estão em árvores, que estão na natureza. Por quê? Porque ele tem um alcance menor, né? Tem uma perda da precisão, né? Porque vai muito de quem vai estar mandando esse dardo, né? Porque vai da força que você vai fazer para o projétil. E ainda tem mais as interferências, né, do vento, enfim, a direção que você precisa ter, o dardo ele precisa estar completamente na horizontal, né, para você, então você não pode subir com o dardo e simplesmente tentar fazer o acerto, que você não vai conseguir, tá? Então, essas são as desvantagens. Assim, a gente tem dardos no SEMP, a gente tem zarabatana, e a gente pouco utilizou a zarabatana, porque, justamente pelo que eu falei para vocês, é complicado você fazer zarabatana num animal desse. Nós temos o nosso maior animal no SEMP, um Ateles, né, que é o Ateles que é mais ou menos desse tamanho, né, desse animal, aqui na foto, e assim, o animal fica o tempo todo se movimentando, e aí é difícil você acertar com precisão o dardo,
Aqui eu coloquei só algumas fotos de como é um dardo caseiro, né, bem simples de se fazer. Eu até tenho alguns vídeos depois, se alguém se interessar em fazer dardos caseiros, eu posso mostrar esse vídeo para vocês, que é bem legal. Ele fala passo a passo como é que é feito isso. E aí, aquilo que eu estava falando, né, dos riscos de eu acertar esse dardo, por exemplo, ou numa cavidade abdominal, ou se o animal estiver em grupo, acertar num filhote, ou então em outro animal que eu não queira atingir. Enfim, é complicado, né? A gente tem que considerar para a escolha de uma contenção todos esses riscos. Eu coloquei aqui as principais associações anestésicas. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, como eu não vejo vocês, Fred, alguém fala comigo aí, só para eu... Tá tranquilo, Aline, tá muito bom, bem didático, perfeito. Porque sem ver vocês é meio complicado, porque presencial a gente interage, né? É diferente. Infelizmente, eu também não gosto de verdade. Mas eu gosto do cara a cara. Mas também, Fred, assim, se eles tiverem alguma pergunta, pode fazer no meio para não perder. Isso, claro, não, fica à vontade. Eles normalmente não fazem, mas se eles quiserem, eles já sabem que podem interromper, exatamente, tranquilo. Isso, gente, fique à vontade, porque esse é o momento, né, que a gente tem para conversar, para que vocês possam absorver o máximo possível aqui da apresentação. Então, qualquer dúvida, às vezes eu falo um pouco rápido, segura um pouco, vou tentar falar mais devagar um pouco aqui, para vocês entenderem melhor. Mas o ritmo está excelente, viu, Aline? Tá bom, então. Eu coloquei aqui, gente, as principais anestesias que a gente utiliza no SEMP, né? Tanto para as contenções, como para as contenções químicas, para as contenções que a gente vai fazer pequenos procedimentos, né? Ou então projetos de pesquisa, que a gente não precisa que o animal entre num plano anestésico, a gente não vai fazer nenhuma anestesia, não vai fazer nenhum procedimento tão invasivo, né? Então, a gente utiliza muito o cloridato de tiletamina e o zolazepam, né, que é o Zoletil, e como tem aquela diversidade enorme de espécies, né, hoje a gente tem, acho que 26 espécies neotropicais e uma espécie do Velho Mundo, né? Então, são de diferentes tamanhos e, consequentemente, de diferentes dosagens, né, por conta do metabolismo desses animais, os animais noturnos, os animais menores, ele tem um metabolismo muito mais rápido, então vai precisar de doses mais altas e por aí vai, né? Ou então a gente utiliza também o cloridato de ketamina mais o diazepam, ou então a acetamina mais o midazolam, a gente faz algumas associações. E essas associações, elas servem tanto para só as contenções, como também para pré-anestésicos, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, algo mais invasivo. Em alguns macacos, alguns desses primatas, como o Ateles, por exemplo, a gente utiliza o cloridato de midazolam, né? A gente oferece um pouquinho, a metade do comprimido, geralmente, no suquinho, e os animais ficam mais tranquilos, porque como esses animais, eles vivem numa área externa do SEMP, nas gaiolas externas, e que são altas, porque esses animais, eles precisam fazer braquiação. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês entenderem melhor como é, e também quando vocês forem no SEMP, para vocês verem como é a estrutura, né, para essa espécie. E a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer a contenção. Então, a gente precisa que o animal fique mais relaxado, né, para poder a equipe entrar e fazer a contenção com pulsar. Até porque eles são bem inteligentes, então, quando eles veem pulsar, eles já, com as 5 mãos, eles já botam com os 5 membros, eles já botam o pulsar longe.
Eu falo 5 membros porque esse quinto membro deles, eles utilizam, né, que eu utilizo para braquiação e também para outras coisas, tá? E aqui, né, eu coloquei, nos procedimentos clínicos, ou nos procedimentos cirúrgicos, a gente utiliza mais, faz o pré-anestésico com aquelas drogas que eu falei para vocês, e a manutenção a gente faz dependendo do estado do animal, dependendo da espécie, né, a gente faz da idade, por exemplo, filhote, a gente faz só o isoflorano, né, opta por uma anestesia inalatória, tá? Ou então a gente utiliza bastante o Propofol, né? Mas a gente utiliza para animais de médio a grande porte, né? De Saimiri para cima, Saimiri, clorocebus, sebus, aí a gente utiliza o Propofol, tá? Porque a gente precisa de um volume maior e aí a gente fica com receio de animais muito pequenos, a gente não tem como controlar essa dose mesmo com o scalp microgotas, né? E também a gente utiliza o tramadol, geralmente num protocolo anestésico, a gente utiliza no transoperatório, né? Basicamente essas associações que a gente utiliza na instituição. Bom, deixa eu passar aqui. Aqui, gente, é só para mostrar um pouco da estrutura que a gente tem, né, a estrutura que eu falo da clínica mesmo, clínica cirúrgica. O que a gente conta, né, em termos de equipamentos de diagnóstico por imagem, qual é a nossa estrutura na cirurgia, qual é a nossa estrutura no ambiente da clínica, qual é o ambiente de internação dos animais. E aqui, nesse momento, além da estrutura que a gente tem de laboratório, viu, gente? Então, além dessa estrutura aqui, a gente tem uma estrutura de laboratório, que aí a gente faz os exames hematológicos, os exames de rotina, que são as bioquímicas, o parasitológico, a microbiologia, e alguns outros exames mais específicos, a gente conta também com a estrutura do Instituto Evandro Chagas, né? Para que a gente possa abranger o máximo possível, não só na rotina clínica, né, para o bem-estar desses animais, mas também nos projetos de pesquisas que são utilizados na instituição. Aqui até o professor Leandro fazendo uma ultrassonografia aqui de uma macaca prenha de um projeto de pesquisa do Zika vírus, né, e aqui a nossa estrutura de raio-x, nosso raio-x portátil, nossa estrutura de cirurgia, e aqui a nossa área de internação. Quando vocês forem lá agora, vocês não vão ver essa estrutura, porque esse prédio, ele está em reforma. Então, vocês vão ver a gente está em outro prédio, né, e tivemos que adaptar algumas coisas, e vocês vão perceber lá algumas adaptações, enquanto essa nova estrutura não fica pronta. Bom, eu vou avaliar esse animal, já fiz a contenção física ou a contenção química desse primata. A primeira coisa que eu preciso saber para fazer uma anamnese qual é o histórico desse animal. E isso é muito importante, saber o histórico, porque as patologias desses animais, eles têm um reflexo muito grande quando são animais, tem uma diferença muito grande quando são animais de cativeiro e quando são animais de vida livre. Então, geralmente, a gente procura saber, é um animal que nasceu na instituição ou um animal que foi recebido, que aí eu já sei mais ou menos quais são os tipos de patologia que eu vou ver naquele animal. E aí eu faço o meu exame clínico, né, bem crítico, como alguns têm a pelagem bem densa, então eu tenho que fazer uma avaliação bem minuciosa mesmo no animal, tá?
para ver algum ferimento pequeno que não passe, porque isso pode me dar alguns problemas depois, dependendo principalmente da espécie. Porque tem espécies lá de primatas que eles têm uma facilidade muito grande de cicatrização. Por exemplo, o Chlorocebus etípe, que é aquela espécie do velho mundo. E, assim, a gente faz o mínimo de intervenção possível nesse animal quando ele tem um pequeno trauma, por exemplo, porque a gente sabe que esse animal, ele tranquilamente vai ter uma boa cicatrização sem que a gente precise entrar com antibióticos, né? Às vezes a gente só entra mesmo com anti-inflamatório. E, por exemplo, a Otus, que é o contrário, é uma espécie que tem uma cicatrização muito ruim, demora muito, tem infecções secundárias no ferimento, então é bem mais complicado. Então, tudo isso eu preciso saber, por isso que eu preciso conhecer a espécie e as particularidades, né? E também as diferenças, os parâmetros, né, biológicos, eu preciso saber, no mínimo, qual é a temperatura desse primatas, né, para eu não colocar lá e o animal está com 39 e eu dizer que esse animal está com febre, por exemplo. Então, eu preciso saber qual é a temperatura, né, do primatas e também considerar o animal está anestesiado, sim, ele vai ter uma temperatura menor, de que o animal está contido, né, só com uma luva de raspa de couro, e aí eu vou ter uma temperatura mais elevada, né, porque o animal se movimentou para fazer uma contenção, está ali com um nível de estresse muito alto, então provavelmente a temperatura dele vai estar mais alta. E aquilo que eu até falei para vocês aqui, eu coloquei a frequência cardíaca dos pequenos primatas, ela é maior do que dos grandes primatas, então eu preciso saber quanto menor a espécie, eu tenho uma frequência cardíaca maior, né? Então eu preciso me atentar nesses detalhes para poder avaliar esses animais, tá? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Bom, aí eu coloquei aqui os exames laboratoriais, né? Qual é as principais veias que eu posso utilizar para fazer, por exemplo, uma coleta de sangue. A principal veia que a gente utiliza é a femoral, que é essa da foto, que hoje eu estou mostrando aqui para vocês. Lá, talvez a gente pode manejar um animal e vocês verem como é que a gente faz essa coleta, tá? Na prática mesmo, mas eu estou mostrando aqui para vocês. Na veia femoral, ou então na safena, que é aqui por trás, né? Isso depende muito da espécie. Em pequenos primatas eu não consigo coletar sangue da safena, tá? E a minha opção realmente é a femoral, ou a radial e a jugular. A jugular eu até consigo, mas a radial também, aqui a radial, né? Já fica bem difícil coletar sangue. Então, em pequenos primatas, a gente coleta basicamente da veia femoral. E aqui passa uma artéria muito próxima da veia, né? E que essa artéria, ela nos direciona, que ela é ao lado da veia. Então, ela vai nos direcionando aqui, fica bem entre um sul, e a gente consegue ter um acesso bem legal, tá? Para fazer essa coleta. E aqui, até coloquei aqui, né, o máximo que a gente pode tirar de 1% do peso do animal. A gente tem que considerar que esses animais, eles são pequenos, alguns pesam 350 gramas, então tenho que ser bem prudente e na hora de fazer uma coleta, né, e também considerar as condições que o animal está, né, para tirar o mínimo possível de sangue. E aqui a gente conta, né, com esse aparato, como eu falei para vocês, faz a coleta de sangue, faz os exames pelo laboratório, e de acordo com a espécie, a gente vê os parâmetros, né, se não tem de todas as espécies os parâmetros considerados normais, parâmetros químicos e hematológicos, a gente utiliza ou gênero, ou até mesmo a família, porque aí são os parâmetros mais próximos, né?
né, que a gente tem. Bom, eu coloquei até aqui as vias de aplicação que a gente faz, né? Aqui eu coloquei a via subcutânea, né? Muitas das vezes eu não consigo fazer, por exemplo, eu preciso fazer uma hidratação no animal e o animal está muito desidratado e eu não consigo ter acesso aqui à veia, na veia tanto femoral como a safena, e aí eu faço a opção de fazer uma hidratação subcutânea, né? Geralmente nesses animais pequenos, eu faço uma hidratação subcutânea, e essa é a melhor região, que é a região aqui acima das costelas, tá? Porque aí eu consigo ter um controle maior do que fazer aqui na região abdominal, né? Que eu posso perfurar e o líquido ir para dentro da cavidade, tá? Então, essa é a melhor região para fazer aqui em primatas subcutâneo, é essa, tanto dos dois lados. Se o líquido for muito grande, a gente pode dividir, coloca de um lado e coloca de outro, tá bom? Aqui a via oral, a gente utiliza muito essa via de aplicação para a vermifugação dos animais do SEMP. É um clorocebus, né? Ele está sedado, esse animal, né? E aí a gente utiliza uma sonda por via oral que faz essa medicação. Geralmente essa vermifugação é feita por essa via, tá? Aqui a intramuscular, tá? A gente utiliza muito a face essa parte interna aqui da coxa, tá? Tanto a parte interna como a parte externa a gente utiliza para fazer medicação. Não é entre o semimembranoso e o semitendinoso, é nele especificamente. Aqui a safena é um animal que geralmente a gente coloca para fazer hidratação nos animais, nessa veia, dependendo da espécie, né, como eu falei para vocês. E a gente utiliza a safena. Lá no SEMP eu posso mostrar melhor para vocês aqui, que eu não tinha uma foto melhor que aparecesse aqui a safena. Bom, e aqui como eu falei para vocês, nesse momento que a gente faz essa avaliação nos animais, a gente tem que decidir, primeira coisa, o animal, ele vai ficar internado na clínica? E por que eu falo isso? Porque nessa minha decisão de internar o animal, eu tenho que saber que existe um grupo familiar que está aguardando esse animal, e que, provavelmente, se eu demorar muito para voltar com esse animal para o recinto, para o grupo que ele está, o grupo pode rejeitar, né? Então, tudo isso eu tenho que considerar. Mas, lógico, a clínica do animal é que vai me dar essas respostas. Qual é a gravidade da doença? Qual é a situação? Eu posso simplesmente medicar o animal e devolver esse animal para a gaiola de origem? Ou eu vou ter que fazer, eu prescrevo várias medicações por 5 dias, por exemplo, esse animal vai ter que fazer algum antibiótico, anti-inflamatório por mais tempo. Então, é ideal que eu já faça isso no animal e já interne o animal para fazer esses cuidados, do que eu volte esse animal para a gaiola de origem e no outro dia eu vá lá novamente fazer uma nova contenção no animal, estressar um grupo inteiro para fazer a medicação no animal, tá? Então, essas são as situações que a gente precisa ponderar para poder decidir se o animal ele vai ficar internado ou se o animal ele vai ficar no galpão de origem. Tá? E muitas vezes também o que acontece é que são traumas, são brigas do grupo familiar. Então, a gente faz algumas tentativas. Brigou uma vez, a gente vai, avalia, coloca novamente o indivíduo lá no grupo, né? E aí, se isso continuar, aí sim a gente tira, aí já entra um outro manejo, né? Que aí eles já vão
manejar esses animais, já vão criar outros grupos, que é para poder diminuir essa briga entre esse grupo familiar, tá? Enfim, mas mais na frente eu vou falar sobre isso, sobre essas diferenças. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falar. E aí, aqui eu até coloquei uma foto para vocês verem como é que a gente utiliza. Isso aqui foi uma ideia de um técnico, eu não lembro agora quem foi, mas que para a gente não manipular, não precisar anestesiar para trocar de gaiola e limpar essa gaiola, aí eles adaptaram, né, essa grade aqui para transportar essa gaiola, para transportar esse animal. Então, tá, esse fundo, não existe esse fundo aqui, como não existe aqui, é só realmente uma passarela para o animal ir para o outro ambiente. E aqui na clínica, né, os animais vão estar internados, então, eles vão estar fora do seu ambiente, né, do grupo, eles vão estar um espaço reduzido, e, consequentemente, o estresse desses animais vai estar mais alto, né, e isso pode dificultar a recuperação desse animal. Então, a gente precisa ter alguns cuidados aqui. Esses animais estão aqui na clínica. Colocar um puleiro, colocar uma caixa para o animal ter um ponto de refúgio. Então, a gente precisa pensar ter essas alternativas, né, para que a gente possa dar um bem-estar para esses animais enquanto eles estiverem internados. Por exemplo, enriquecer com algumas gaiolas, colocar para os animais que comem tenebro num potinho, fazer alguns furos para o animal se interter ali e passar o tempo, né? Algum tipo de enriquecimento ambiental para que diminua o nível de estresse do animal e ele possa ter uma melhor resposta clínica mesmo, né? Alguma pergunta, gente? Bom, então eu vou continuar aqui. Vou falar um pouco da quarentena, né? O SEMP hoje, ele recebe muitos não, já recebeu muitos animais, hoje menos, né? Porque hoje a gente tem um plantel de 650, média 650 animais. Então, é um plantel bem grande para a estrutura que a gente tem hoje. Né? A gente já tem uma dificuldade de espaço para colocar todos os animais, porque reproduzem, enfim. Mas, enfim, a gente faz esse recebimento dos animais ou pelo batalhão de polícia ambiental, ou então outro zoológico, o IBAMA, por exemplo, e a gente recebe alguns animais. E a gente não sabe, né, a procedência, muitas vezes, desse animal, como esse animal foi criado, é um animal que está sendo criado pet, qual é a alimentação desse animal, enfim. Tudo isso a gente vai ter que avaliar e a gente vai descobrindo com o tempo, de acordo com os problemas que esse animal vai apresentando, qual era a dieta dele anterior. E aqui, na quarentena, eu coloquei até um círculo aqui, esse círculo azul, é só para mostrar onde é a posição da nossa quarentena, né? Quando foi pensado, só existia basicamente essa rua, né, que é a rua principal da instituição, aqui é a guarita, a entrada, a área administrativa, tá, refeitório, e aqui tem uma cancela que é a divisão da área técnica, que a gente fala que é o laboratório, né, a clínica, galpões, eu não sei se eu consigo mostrar para vocês mexendo na seta? Consigo, professor? Consegue sim, Aline. A gente... tá. Tá, aqui são os primeiros que a gente fala. E nessa segunda rua agora já tem outros galpões. Então, quando se pensou que o prédio seria distante de quarentena, né? Mas, na verdade, depois, quando se criou outros prédios aqui, aí é que realmente a quarentena já não está mais tão distante assim. Mas o ideal é que ela seja uma área distante das outras estruturas, tá? E aí a gente faz aquela avaliação física, né, clínica, que eu falei para vocês.
E também os testes de diagnóstico. Hoje a gente faz os testes, não só a avaliação bioquímica, a avaliação hematológica, mas também a gente coleta sangue para fazer para avaliar os arbovírus. Quais são esses arbovírus que estão nesse animal, né? E aí isso a gente conta com o Instituto Evandro Chagas, que faz isso para a gente, tá? Isso é muito importante, essa avaliação, porque lembre-se que esses animais, eles vão ser utilizados, né? Na verdade, não eles, mas a próxima geração deles, né? Em pesquisas biomédicas. Então, a gente precisa entender o que o animal tem, quais são as patologias que o animal veio, quais são os vírus que eles vieram, né, para poder depois fazer essa seleção para um projeto de pesquisa, tá? Aí a gente já faz, né, já entra com tratamento profilático de vermifugação, faz, logicamente, exame de fezes, mas se a gente não tiver nenhum parasita, a gente faz, mesmo assim, um tratamento profilático de vermifugação, assim como também aplicações e mudança da dieta desses animais de acordo com a espécie, colocando frutas, colocando ração, tá? E também, dependendo do caso, algumas vitaminas subcutâneas, algum ferro, dependendo dos resultados, né? E esses animais, eles ficam em quarentena geralmente por 60, 90 dias, justamente, né, para a gente avaliar e ver alguma manifestação de doenças infecciosas, né? A gente sabe que o primatas, ele é altamente suscetível à tuberculose. Então, é um dos meus maiores receios que ocorra um caso desse na instituição, né, como a gente já viu acontecer em outras instituições de primatas, e que eles tiveram que fazer eutanásia de colônias inteiras, né? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande com essa situação de tuberculose no SEMP, tá? Inclusive, hoje a gente já tem algumas definições de vacinação dos nossos estagiários, dos nossos técnicos, que eu falo veterinários, para fazer para entrar no SEMP, por exemplo, o estagiário, além das vacinas que ele precisa ter, principalmente, e a gente é obrigatório algumas, por exemplo, febre amarela, sarampo. A gente tem também faz o teste de tuberculina, o teste cutâneo, né, para poder ter uma segurança maior, tanto os estagiários das instituições parceiras aqui mesmo de Belém, como quem vem de fora também, né? Hoje a gente está tendo esse cuidado maior, porque são pessoas que vão manipular a nossa colônia, né? Bom, e aí também tem a opção de fazer o teste de tuberculinização, né? Que aí utiliza-se o PPD, tá? Que é o Mycobacterium bovis, e também o Mycobacterium aviário. A gente faz a tuberculina mamífera e a tuberculina aviária. E aí que eu mostrei aqui nessa foto de uma loata, não é do SEMP, eu peguei da internet essa foto, e até esqueci de colocar aqui a fonte. E assim, a gente vê, de um lado, eu padronizo, do lado direito eu faço a bovis, a tuberculina mamífera, e do outro lado eu faço a tuberculina aviária. E aí eu vou fazer a avaliação com 24, 48 e 72 horas depois, para ver se teve reação. Se tiver reação da tuberculina mamífera, o animal é positivo. Se tiver da aviária, não, o animal é negativo, tá? É basicamente isso. Deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa. Eu até falar de um caso que nós tivemos na instituição, acho que uns 2 anos atrás, de um terceirizado nosso, né? A gente tem empresas terceirizadas que ajudam
na limpeza de dentro dos galpões, eles são os responsáveis por colocar a maravilha, por exemplo, dentro de todos os recintos. E a gente teve um terceirizado que estava com tuberculose, que foi positivo para tuberculose, e aí a gente monitorou, né, quais foram os galpões que esse terceirizado ele teve acesso, e nesse momento ele estava trabalhando, quando ele teve os sintomas e foi diagnosticado, ele estava trabalhando no galpão 3, que é o galpão de clorocebus etíope, que é a única espécie do Velho Mundo que a gente tem, né? E aí a gente fez alguns animais da colônia, né? Fez um percentual dos animais da colônia depois de um tempo, fez para testar, para ver se esses animais que ele tinha tido contato, né? Desenvolveu, né? Mas, graças a Deus, todos os animais foram negativos, né? E, assim, no clorocebus, especificamente, a TB, tuberculose, ela é uma doença mais silenciosa, né? Ela demora muito, ela já mas no clorocebus ela é muito mais. Então, você não vê, por exemplo, o animal caquético, você não consegue perceber isso nesse animal. Vou tomar um pouco de água aqui. Bom, mas assim, nem sempre a gente tem essa possibilidade de fazer tuberculina. Que a gente tem, o órgão, ele tem algumas dificuldades para compra desse material. E aí a gente utiliza também o diagnóstico por imagem, né? Faz radiografias do pulmão desse animal, né? Para ver como é que tá. E também, assim, tu já vê também como são os ossos desses animais, aí tu já pode tentar identificar o que o animal comia, né? Esse animal era pet, comia arroz com feijão, o que acontece muito, né, com primatas, aí você já vai ver o reflexo disso nos ossos do animal. Tá. Deixa eu falar um pouco, então, das principais patologias que acontecem no SEMP, né, e, assim, hoje, a maioria dos transtornos que a gente tem são traumatismos. Eu acredito que 48% ou 58% das patologias que acontecem no SEMP são ferimentos, são lacerações, muito por conta de briga, tá? Por que esses animais, eles têm essa briga? Muito ou formação de novos grupos, tá? Como eu falei para vocês, o grupo não está dando certo, a gente forma outros grupos, né? Tira um membro, geralmente o membro do grupo que está dando problema, que está atacando os outros, né? Por conta realmente da estrutura familiar que todos eles têm, dependendo da espécie, das particularidades da espécie, é a liderança. Por exemplo, eles, em um grupo onde tem só machos, a gente tinha hoje a gente não tem um galpão, uma gaiola externa, né, aberta, e que a gente tinha um grupo de cegos, só machos. Então, a gente tinha constantemente uma briga por liderança, né, o macho alfa, né, ele era o tempo todo escolhido pelo grupo. Então, a quantidade de traumas, de brigas que tinha ali era muito grande. Outras competições que tem dentro dos recintos, dos pequenos grupos, isso acontece muito com os cebos, os macacos, macaco prego, né? E eles têm umas competições também alimentares, por exemplo, o macho alfa, ele tem que comer primeiro, e geralmente ele aí come primeiro o macho alfa, depois a fêmea alfa, e depois vão comendo
se sobrar as outras fêmeas, né? Então, a gente já teve muito problema nisso com a colônia de cebos. Hoje a gente não tem mais, porque hoje a gente já fez uma divisão coloca várias bandejas, não coloca só uma única bandeja para o animal ter acesso. Então, enquanto o macho alfa ele está comendo naquela bandeja, os outros podem comer nas outras bandejas, tá? E muitas vezes já aconteceu situações de você tirar o macho alfa para algum atendimento na clínica e as fêmeas que ficaram, elas comeram tanto o macho alfa não tarado, comeram tanto que romperam o estômago. Eu não coloquei uma foto, que eu esqueci de colocar, mas eu tinha uma foto mostrando o rompimento do estômago por excesso de alimento, né? E aí esses animais vinham a óbito. Hoje a gente não tem mais esse problema, que já teve um ajuste no manejo quanto a isso. Tá? Aqui, né, também as fraturas, e aí a gente faz ou faz uma imobilização, ou faz um procedimento cirúrgico, mas às vezes o animal é muito pequeno, e colocar um pino, colocar um parafuso é muito complicado. Então, às vezes é mais fácil e mais prático e tem um melhor resultado a gente fazer uma imobilização. Mas quais as medicações, né? Eu não falei das medicações que a gente geralmente utiliza. Como tem essa similaridade com os humanos, o macaco muito próximo ao nosso, né? A gente utiliza muitas medicações humanas. A gente utiliza algumas veterinárias e algumas humanas, né? Eu percebo que a gente tem alguns fármacos, a gente tem uma melhor resposta com medicamentos humanos. E aqui a gente utiliza as mesmas medicações que eu vou colocar no trauma, por exemplo, Tramal, um cetoprofeno, um meloxicam. Então, são medicações que a gente também usa na clínica de pequenos animais. A gente usa comumente na clínica de primatas. E associado muito à pediatria. A gente utiliza muitas medicações que a gente utiliza na pediatria humana, a gente utiliza para primatas, principalmente nas doses, tá? Enfim. Aqui eu coloquei, né, os pequenos traumas, como eu falei para vocês, a maioria dos problemas são traumas, né, e a gente vê em animais pequenos a dificuldade da gente verificar esses ferimentos no dia a dia, né, por isso que é tão importante essa rotina diária da gente observar o animal e tentar ver os ferimentos que ali estão escondidos. Aqui, eu até coloquei aqui, não sei se dá para vocês verem, tem uma fratura aqui exposta, né, bem aqui, tá? Tem uma fratura exposta que se eu não pegasse esse animal, se ele colocasse só aqui no galpão, provavelmente ia passar despercebido. Então, esses são os nossos desafios que a gente tem em espécies pequenas, né? A gente já vê aqui, por exemplo, cauda, um ferimento já antigo, mas provavelmente não se percebeu, já tinha feito uma tricotomia aqui, tá? E aí é difícil perceber esses pequenos ferimentos, mas a gente precisa ter uma avaliação bem minuciosa desses galpões. Aqui eu até coloquei um galpão, é o galpão 4, né, que a gente olha que as gaiolas, elas são pequenas por conta da espécie, né, que são espécies pequenas, não tem necessidade de ser uma altura muito grande, porque são animais pequenos também, e isso facilita também na hora da contenção. E aqui são as áreas de fuga, e são as caixas, né, de fuga. Quando o animal quer dormir, se esconder, ele utiliza esses refúgios, faltou essa palavra, tá? E nesses procedimentos, muitas vezes, a gente precisa fazer uma amputação de falange, amputação de cauda, é muito comum em primatas pequenos, né? Em cativeiro, a gente tem que fazer essas intervenções, e até também em vida livre, né? Nos resgates de fauna, por exemplo. Bom, lembra que eu falei para vocês, né, que a gente recebe muito na instituição
animais de vida livre, animais que são pets, então, e aí a gente vê muitas patologias. Por isso que eu falei para vocês, dependendo do histórico do animal, eu sei qual é as patologias que geralmente acontecem. Muitas delas é a carência de vitamina D, né? Porém, não é só nos animais que chegam de vida livre, que chegam de fora. Na instituição, a gente tem também alguns problemas quanto a isso, muito por conta do galpão, né? Aqui eu mostrei uma foto de um galpão onde foi feito, né, uma estrutura para que tivesse a incidência maior da luz solar, né, e aqui a luz da tarde. Aqui já é o outro galpão, o galpão 4, né, mostrando a incidência da luz do sol, só que os animais que estão aqui nessa área, eles não têm acesso a essa luz. E aí, alguns deles podem desenvolver uma carência de vitamina D, né? Porque a gente precisa da luz solar para fazer para transformar a D em D3. Tá? Mas a gente pode também, aí a gente faz algumas dietas e faz suplementação já com vitamina D3. E aí a gente vê, eu coloquei, né, aqui as alterações que a gente tem aqui no raio-x desse animal. Esse é um animal vindo de fora, tá? A gente recebe muito primatas saguinos e calitrixes que eram pets. Geralmente tem aqui, eu coloquei os sinais clínicos de claudicação, as deformidades ósseas, esses aumentos da articulação, o osso arqueado, o crescimento demorado, mais retardado, tudo isso ligado a essa deficiência de vitamina D. E também, né, outras deficiências de cálcio, de fósforo, de proteína, de cobre, de zinco, de manganês, de vitamina A, porque como eu falei para vocês, basicamente esses animais, exceto que são pets de vida livre, mas os que são tratados, que são cuidados em casa e que são pet, eles têm uma alimentação completamente irregular. Comem basicamente carboidrato. Eu tive, uma vez, eu atendi um animal que ele só comia açaí com farinha. O animal, o estado dele, animal caquético, pelo sem brilho, uma coisa horrível de se ver. E a alimentação dele era a base de açaí com farinha. Então, enfim, esses vários problemas que a gente vai ver depois por conta dessa má alimentação, né? E aí a gente vai ter, né, as fraturas espontâneas, né, os edemas da região, a falta de dente, os edemas da região maxilar. Aqui os pontos de fratura, um animal super frágil, né? Já é frágil por ser bem pequeno, e aí, então, com as deficiências, né? E aí a gente tem as fraturas espontâneas. Tá? E aí é difícil, né? Um animal desse provavelmente vai ter que ser eutanasiado. Bom, outro problema que eu vou falar para vocês é um problema que a gente vê muito em calitriquídeos. Calitriquídeos como um todo não é um problema que a gente vê só no SEMP, é um problema que a gente vê em várias instituições que trabalham com calitriquídeos, né? Que é a síndrome do emagrecimento progressivo, que é uma síndrome similar à doença celíaca em humano. Por quê? Porque eles têm uma má absorção de nutrientes no intestino, né, como um todo. E essa etiologia, ela tem vários fatores, né, que não são muito bem estabelecidos. Ela está associada com predisposições genéticas, né, com alguns tipos de vírus, de alguns retrovírus, algum coronavírus. Não é o Covid-19, gente, é outros coronavírus que já existiam em animais, e alguns adenovírus, né. Então, e também por conta de um estresse de dieta, de abrigo, de limpeza, hormônios, capturas,
tudo isso eles podem desenvolver essa síndrome, né? Por isso a gente chama de síndrome, que são vários fatores, né? Para se causar essa má absorção no intestino. E aí a gente vê o animal tendo um emagrecimento realmente progressivo, né? Aqui eu coloquei o animal, ele já está no estágio bem avançado da síndrome, né? Vocês vão ver aqui que aí já começa com a alopecia, né? E aí essa alopecia já vem para a cauda, já não existe mais pelo nenhum aqui nessa cauda, tá? Aí o animal tem anemia, diarreia, paralisia dos membros posteriores, e muitos desses animais vão a óbito. E é difícil reverter esse quadro. É muito complicado. Porque ele não é só um problema nutricional, que você reorganiza a alimentação desse animal e resolve o problema. Não. Porque o problema está na má absorção do nutriente dentro do intestino, tá? E aí, a gente tem que lembrar também que esses animais, eles são gumíferos, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa aula, mas acredito que a Josi até vai falar depois sobre cada espécie. E como é uma espécie gumífero que precisa ele vai até a árvore e extrai a goma, né? E aí acredita-se que essa goma pode ter relação nessa absorção também do intestino, tá? Tem algumas gomas artificiais, não tem no Brasil, que eles utilizam e que alguns têm boas respostas utilizando essa goma, que é uma goma arábica, tá? Mas, enfim, é uma patologia de difícil controle. Bom, outra coisa que a gente tem também, e esse é um problema que a gente tem na instituição, que são as fístulas infraorbitárias e as fraturas que geralmente ocorrem nos caninos desses animais, né? Dependendo da idade também, animal mais idoso, aí a gente já vai ver uma frequência maior de problemas dentários, tá? Aqui eu coloquei uma fístula para vocês verem como era, a fístula infraorbitária. Provavelmente, não é o mesmo animal, é decorrência dessa fratura que ele teve no canino, né? E aí a gente não tem outra opção, de não fazer a exodontia, tá? Aí a gente faz a retirada dessa dentição, tá? Eu não tenho nenhuma especialidade em odonto, gosto dessa área, até pretendo fazer uma especialização para isso, mas eu faço alguns procedimentos como exodontias, né, por realmente ter uma necessidade disso no sempre, da gente, veterinário silvestre, tem que ser odontólogo, tem que ser anestesista, tem que ser cirurgião, tem que ser um pouco de tudo. Essa é a nossa realidade. Aqui é uma fístula, né? Ainda não é uma fístula, é um abscesso, mas em decorrência também de dentição, tá? Aqui a gente tem algumas mudanças já foram feitas no manejo nutricional desses animais, com a escolha da hora da oferta de cada alimento. Por exemplo, eu ofereço, para diminuir esses problemas dentários, eu ofereço pela manhã a fruta, e à tarde eu ofereço a ração. Por quê? Porque a ração, ela já vai ter o atrito no dente e já vai limpar um pouco o excesso de frutas, né, o açúcar das frutas. Aí a gente já tem um melhor resultado quanto à diminuição desses problemas dentários. Mas, por outro lado, o que acontece? Existem algumas espécies que não comem muita fruta, né, ou não comem muita ração, não é tão palatável, prefere a fruta, que é mais gostosa. E aí, você colocando a fruta pela manhã, esses animais, eles comem a fruta pela manhã e à tarde não comem a ração. E aí, a gente já vai ter problemas de desnutrição, tá? Então, a gente precisa avaliar caso a caso, e cada espécie tem uma particularidade, né, para a gente tentar ajustar.
ou você tem problemas dentários, ou você tem problemas de desnutrição. Então, é esse desafio que a gente tem que fazer todos os dias aí. Outro problema que a gente tem também é da automutilação. Esse problema é ligado muito aos animais que são recebidos na instituição, que já viviam ou na natureza, ou então em contato com os humanos, né, que já tem um imprint, e isso gera neles um problema comportamental, porque eles não foram acostumados a estar em um grupo de primatas, eles foram acostumados a estar em um grupo de humanos, não de primatas. E aí isso gera, né, um estresse animal, e o animal se automutila de uma forma que é bem complicado, né, mostra que tem osso exposto, né, e assim, são animais que são animais problemáticos. Por quê? Porque eles vão ter problemas comportamentais, muitos deles já chegam adultos na instituição, e aprendizado com adultos... Só para ler aqui. O aprendizado com adultos da colônia pode ser para poder procriar e criar, né? Então, esse animal, ele precisa, por exemplo, os servos, ele precisa participar da criação ou da irmã mais velha, e aí ele participa da criação daquele filhote, né? E aí sim, ele vai saber criar o seu filhote. Quando ela ficar prenha, ela vai aceitar aquele filhote e já vai saber, porque se ela não aprender, ela não vai aceitar, ela vai rejeitar esse animal. Então, são problemas que a gente tem também, esses problemas comportamentais e essa ausência da convivência com primatas que dificulta esse aprendizado, né? Eu coloquei as parasitárias aqui, né? A gente tem alguns problemas, né, parasitários na instituição. É normal, todo zoológico, toda instituição vai ter problema parasitário, porque, na verdade, a gente faz o controle e nunca consegue totalmente fazer com que desapareça esses parasitas, né? E eu coloquei aqui entre os aumentos, o que mais a gente, hoje, atualmente, na instituição, a gente tem o estrôngilos, né? E algumas espécies, elas têm uma predisposição para esses parasitas. Por exemplo, o estrôngilo em aotos, eu coloquei aqui os três os três que dão mais problemas quanto a problemas parasitológicos da instituição. É o aotos, por conta de estrôngilos e também enteróbios, e o aloata, por conta da giardia e ameba, e é uma espécie muito sensível. Se você não estiver controlando, o animal morre por conta de amebíase, tá? Então, é uma espécie muito sensível a esses protozoários. E também a gente tem alguns problemas, eu vou até colocar mais, depois tem outros slides falando do platinossoma e do prosternox, tá? Mas são problemas pontuais. Aqui, né, o que eu falei para vocês, os animais têm diarreia, aí começa com perda de pelo, desidratação, o pelo fica opaco, e muitas vezes vão a óbito dependendo muito da espécie, da fragilidade da espécie. Aqui eu coloquei, eu só vou contar rapidinho, porque o tempo está também estourando, né? E aí vou falar um pouco sobre uma situação que a gente teve na instituição, né? Uns 2 anos atrás, a gente recebeu um grupo de animais do bosque, e esse grupo de animais era porque eles estavam tendo uma superlotação, e nós recebemos até para a gente fazer uma diversificar, né, a genética da colônia, tá? Esses animais ficaram em quarentena, né, e aí um desses animais veio a óbito, tá? E quando nós fomos fazer a necrópsia, a gente viu que esse animal tinha um parasita, somente um verme de Protenox, né? Esse verme, ele faz uma perfuração no intestino, né? Ele é um verme adulto,
E, assim, no exame parasitológico, dificilmente você encontra ovos. Você já vai ver, ou no diagnóstico por imagem, quando você faz uma ultrassonografia, se ele estiver muito infestado, aí você vê alguns nódulos, né, aí você deduz que ali tem o parasita adulto, tá? E, assim, esse animal veio a óbito e a gente viu isso. Então, e aí a gente se atentou para fazer uma avaliação mais minuciosa nesses outros animais, e a gente fez, e viu que esses animais, eles estavam altamente infestados por Protenox, tá? E é um parasita que está no seu ciclo, está ligado à ingestão de pequenos artrópodes, grilos, baratas. E assim, o animal, em vida livre, ele tem geralmente altamente parasitado, mas eles não morrem por causa disso. Mas se eu for colocar um animal desse, altamente parasitado, que aparentemente está sadio, está saudável, se eu colocar dentro de um recinto junto com animais que nasceram em cativeiro, provavelmente vai ser morte fatal desses animais. Eles vão ser infestados e logo eles vão morrer. Eles não vão conseguir ficar com esses parasitas e provavelmente vai ter a perfuração intestinal e vai ser morte do animal, tá? O outro animal, ele não morreu por causa disso, eu não lembro do que foi que ele morreu, o Saimiri, que veio do bosque, mas seria fatal para a nossa colônia. E aí a gente fizemos até alguns protocolos de vermifugação, mas é muito difícil, né, fazer o controle desse verme, e aí nós tivemos que fazer remoção cirúrgica mesmo, para tirar os vermes adultos, para acabar com a infestação. Mas, enfim, na verdade, depois nós fizemos de alguns, outros tiveram novamente, porque a gente não conseguiu tirar todos os vermes adultos. E depois a gente optou por não colocar esses animais na nossa colônia por esse problema, por conta do que a gente poderia ocasionar a colônia inteira. E aí a gente acabou devolvendo esses animais para o bosque, só para vocês verem como a gente tem que ter um cuidado muito grande, né, nesse período de quarentena, porque aí a gente pode acabar com uma colônia inteira. Aqui é um outro, o Protenoxis, o Platinossomo, né? A gente tem alguns problemas, problemas de primatas do Novo Mundo, né? Também é pouco sensível. E, assim, na instituição a gente tem essa área externa, e nessa área externa ela é propícia para que ocorra o ciclo aqui do Platinossomo, né? Geralmente o hospedeiro definitivo é o gato, mas pode ser o primatas também. Então, esses ovos, eles caem no solo, né, e aí vira esses miracídios, né, eles precisam de água, então, e aqui tem água, porque a lavagem é feita diariamente, tá, a lavagem com jato, e aí o hospedeiro intermediário, o primeiro hospedeiro intermediário é o caramujo, tá, que aí se desenvolve na cercária, e o segundo são os pequenos lagartos, que a gente já avaliou alguns, na época que a gente estava querendo definir esse ciclo aqui, do que estava acontecendo, e a gente viu que ele tinha algumas cercárias, tá? E aí essas metacercárias, elas são, aí esses pequenos lagartos são ingeridos por alguns primatas, né, e essa metacercária, ela vai se desenvolver na vesícula biliar, e alguns, ela causa obstrução da vesícula biliar, tá, e aí a gente vai ter problemas hepáticos, então, e ela fica alojada nessa região, é muito comum isso a gente vê em calitriquídeos. Aí eu até coloquei aqui a clínica, a gente vai ver icterícia, né, por conta da obstrução, e muitas vezes também esse parasita ele fica no fígado. Se ele tiver com uma infestação muito grande, a gente consegue ver isso na ultrassonografia, né, a gente consegue ver na vesícula, porque ele é como se fosse uma folhinha, né, e a gente consegue ver o movimentozinho deles na vesícula biliar.
tá? Perda de pelo, desidratação, e aí por aí vai. Outro é um caso que aconteceu na instituição, e são casos pontuais, viu, gente? Que aconteceu na instituição do Dictyofilma renale, né, que é um parasita de rim, tá? Mas que eles migram para o rim, e geralmente eles vêm pela alimentação. Eu esqueci agora qual é o hospedeiro intermediário, mas vem pela alimentação, e aí quando chega no intestino, quando chega no estômago, é que esses parasitas, eles migram para o rim. Só que nesse caso, ele migrou e caiu na cavidade abdominal, né? Isso aqui é uma massa, na verdade a gente achava que era uma massa, mas não era uma massa, era um cisto, né? E aqui dentro estava o verme adulto, né? Que em vez de estar no rim, ele estava aqui na cavidade. Mas geralmente em outras espécies é visto ele livre na cavidade, mas não foi o que aconteceu nesse animal. Esse animal, ele estava realmente, ele criou, né, ele ficou encistado, né, criou esse cisto. Outro caso que aconteceu também, né, foi um caso de toxoplasmose que nós tivemos recente na instituição. Nessas áreas, a gente teve reforma essas áreas externas, né, e precisamos tirar alguns animais, e em um grupo nós fizemos uma adaptação, e essa adaptação, ela estava muito vulnerável a gatos, e quando eu falo que nessa área ela tem ambiente propício para certos parasitas, é porque a gente não consegue fazer um controle eficaz de gatos, porque a gente está no meio do bairro ali, né, no meio da população ali ao redor, que tem muitos gatos, né, é uma população periférica, tá? E aí a gente tem uma incidência muito grande de gatos, e aí a gente teve toxoplasmose. Por quê? Porque esses animais, eles estavam vulneráveis. Os gatos conseguiam entrar nesse recinto, e eles tiveram contato com os ocistos esporulados, né, e desenvolveram. E assim, toxoplasmose para primatas, ela é fatal, né? Geralmente morte súbita foi o que aconteceu com esse grupo de Cuxiú. Eles tiveram morte súbita, né, e depois, quando a gente foi ver, tiveram as alterações de pulmão, de rim, de baço, e junto com o Instituto Evandro Chagas, a gente conseguiu fazer os imprints, né, e ver aqui os bradizoítos. Não, são os taxoítos, já não sei. São os bradizoítos, tá? Mas assim, é pontual, mas o que é importante chamar a atenção aqui é a escolha da área onde a gente vai fazer, onde a gente vai adaptar para esses animais, né? Porque como ficou vulnerável, e aí a gente teve esse acidente, tá? Outras patologias que já tiveram, e assim, quando já tiveram, acho que nós tivemos no SEMP duas únicas situações, que são as das patologias virais, né? Que é o herpes vírus simples, que tanto do tipo 1 como do tipo 2, que é o herpesvírus que acontece em humanos, né? E nos primatas, ele também faz essas lesões ulcerativas, tanto orais como genitais aqui, né? Podem ver, esse aqui é um cloroceptus animal, o único do velho mundo que a gente tem, né? E a transmissão é por contato direto da saliva, das lesões. Então, provavelmente um terceirizado, um técnico, não sei, um veterinário, alguém entrou em contato, né? Ou então por fomites, houve uma contaminação aqui, e aí a gente teve esse caso, tá? De herpes vírus simples. Outros herpes vírus, deixa eu só colocar aqui. Tá, o tipo 1, ele tem uma alta morbidade e letalidade, tá? Mas tem algumas exceções, como os saimídeos, por exemplo. Mas não foi isso, só que desse animal foi o tipo 2, tá? Esse animal, nós fizemos uma eutanásia depois desse animal, né, por conta da nossa colônia, né, a gente precisa intervir nessas situações, né, não posso expor outros animais, tá?
E, assim, mas alguns são fatais para eles, né? E aí já tem a sintomatologia das úlceras, das estomatites, né, que às vezes já causa necrose, e aí já vem o óbito do animal, tá? Outro tipo é o herpesvírus protirrínea, né? Que é latente, ele fica como reservatório, assim como fica o herpesvírus simples na gente, em humanos, né? Ele fica como reservatório, e aí, assim, é difícil você tentar diagnosticar se o animal tem ou não esse vírus, porque ele não é fatal e ele convive muito bem no organismo do animal, tá? Outras situações que a gente teve foi um papilovírus, tá? O papilomavírus, na verdade, a gente já teve, eu acredito que foram uns 3 casos, e como o papilomavírus esse animal é um animal que não nasceu na instituição, é um animal recebido de fora, provavelmente, ele já teve contato com vários tipos de papiloma, né? Porque os papilomas, eles estão em todos os lugares, são mais de 80 tipos, eu coloquei aqui, só que em primatas, o que já foi visto, que é o tipo 6, 11 e o 13, tá? Só que o tipo, não é o mesmo tipo que ocorre o câncer de colo de útero, né? Porém, nesse animal, nós fizemos uma tentativa, né, junto com o pesquisador do Instituto Evandro Chagas, que trabalha com papilomavírus, né, em humanos. Nós fizemos uma tentativa da vacina, de vacinar já esse animal com papiloma. Aqui nós fizemos uma remoção cirúrgica, tá, para o animal poder se alimentar e tudo, dar um bem-estar. E, assim, fizemos a vacina de acordo com o protocolo que é utilizado em humanos, tá? Lembrando que tinha o tipo 6, o tipo 11, que são esses que são cutâneos, não são os que causam câncer, não são os oncológicos. Os que causam câncer, eles são os tipo 16 e o tipo 18, tá? Esses são os que causam as verrugas nas regiões do corpo. Tá? E, assim, não deu certo, tá? E, no final, por conta do desenvolvimento, que foi cada vez mais rápido, a gente fazia a remoção cirúrgica e o animal tinha uma recidiva. Então, nós fizemos a eutanásia desse animal. Eu até coloquei, mas vou falar rápido por conta do meu tempo, né? E sobre a raiva, né? Não só, isso não é um problema que a gente tem na instituição, mas é um problema de saúde pública, né? E como nós somos ligados ao Ministério da Saúde, é um problema que nos envolve também. É uma zoonose, né? E um dos reservatórios principais, que hoje, desde 90 e alguma coisa, 98, por aí, é que já está sendo visto que o reservatório, um dos principais reservatórios de raiva é o Calitrix jacus, né, e que a gente vê muito no Rio de Janeiro, eles nos parques e tudo. Então, fica o alerta, né. Aqui eu falo rapidinho sobre a febre amarela, né. A febre amarela é um flavivírus, tá? Que os primatas, eles são considerados o sentinela do ciclo silvestre, né? A gente tem o ciclo humano, o ciclo silvestre, mas o que ocorre nas Américas, aqui no Brasil, na verdade, o que ocorre é somente o ciclo silvestre, tá? É por conta a gente tem os hemagogos, deixa eu lembrar, os mosquitos hemagogos e sabetes. Então, esses animais contaminados dentro da floresta, eles têm uma viremia, né, eles desenvolvem uma viremia, que é o vírus circulando pela corrente sanguínea, e aí pode vir a infectar, através do mosquito, humanos que estão ali próximo dessa região. Mas, assim, eu até coloquei aqui, porque teve uma campanha em 2008, 2007, 2008,
teve a morte muito grande, teve uma morte muito grande de aloatas, tá, na região sul, por conta de um surto de febre amarela. Mas não foi só o surto de febre amarela que matou esses animais, foi muita ação do homem também, porque por conta dele ser o sentinela, né, as pessoas vinculavam que o animal era que é o responsável por causar a febre amarela na população, e não é. O animal, ele não transmite a febre amarela, quem transmite é o mosquito, e sem os animais, a gente não teria os sentinelas, a gente já teria a população morrendo, né? E esses sentinelas, eles são importantes porque eles que dizem para o próprio ministério, alerta, aquela região, ela precisa ser vacinada. Então, esses sentinelas, eles são importantíssimos, né, para que a gente possa controlar e diminuir a morte da população mesmo. Aqui eu coloquei os animais que são mais susceptíveis, que é o aloata, né, o Ateles e os calitrixes, tá? E, assim, é importante a gente ver também que por conta dessas particularidades, por exemplo, a febre amarela em aloata já é fatal, né, enquanto em outras espécies, por exemplo, cebos, não é tão fatal, convive bem tendo esse vírus, tá? E, assim, a gente, por essas características da espécie, a gente consegue direcionar como modelos biológicos, né? Por exemplo, o flavivírus. Será que ele seria um bom modelo experimental para outros flavivírus? Dependendo do que você quer, né? Se você quer fazer uma vacina, provavelmente ele não é um bom modelo. Por quê? Porque quando você for fazer o desafio nessa espécie, ela vai morrer, né? Então, não é interessante. Então, é interessante que sejam espécies que sejam mais resistentes aos flavivírus para você direcionar um estudo nessa área. Por exemplo, o estudo do Zika vírus em Saimiri, que é uma espécie aparentemente responde, né, aos flavivírus, ele faz a viremia e tudo, mas ele não morre por aquela doença. Então, é um bom modelo experimental. Tá? Aqui as bactérias, né, as patologias bacterianas que a gente tem, muito ligado ao período da chuva. Hoje em dia, a gente não tem mais tantos problemas com pneumonia como a gente tinha antigamente. Por quê? Porque a gente fez umas alterações no manejo, né? Então, vocês veem que todas as patologias, os problemas ligados aos animais hoje são de manejo sanitário ou manejo alimentar. Nesse caso aqui, como houve uma mudança para o extrato que a gente utiliza, que é a maravalha, a gente deixou de lavar essas gaiolas todos os dias, e com isso, os aerossóis que soltavam muito do jato, que é um jato com uma capacidade muito grande para poder lavar realmente, a gente tinha muitos casos de pneumonia. Hoje a gente já vê menos, já vê mais agora na época de chuva, né? E também outras bactérias, como a salmonelose, as shigellas, a gente tem algumas coisas também, tá? Deixa eu falar aqui sobre o que é uma das bactérias que a gente mais tem problema na instituição, que a gente já teve, na verdade, esse problema já foi contornado, que é a Klebsiella pneumoniae. É uma bactéria gram-negativa, né? E que, assim, a gente viu várias manifestações dessa bactéria, dependendo da espécie. A gente viu surtos que ocorreram no Saimiri, aqui, de abscessos cervicais, né? Aí a gente já viu surtos que ocorreram nos calitriquídeos de peritonite e septicemia, outros de problemas neurológicos, outros de pneumonia, né? Dependendo da espécie, essa bactéria ela se manifesta de formas diferentes, né? Dependendo da espécie.
E, assim, é uma bactéria que ela é altamente mortal, tá? Isso muito por conta, ela é considerada nos hospitais como uma superbactéria, né? Vocês talvez já devam ter escutado falar esse termo, superbactéria. E por conta das resistências a antibióticos, né? Assim, a gente tem alguns problemas lá, por conta desses nossos surtos que nós já tivemos em determinadas colônias, a gente tem um protocolo que a gente segue, é um protocolo humano, tá? Não é um protocolo veterinário, adaptado de um protocolo humano, por conta dessa resistência de bacteriana, usando sempre o primeiro antibiótico, não deu certo, e a gente vai aumentando, né, de acordo com a resistência bacteriana, né. Geralmente a gente usa a mecacina como primeira escolha, e daí por diante até o meropenem, que é um antibiótico utilizado muito na clínica humana, mas que por algumas vezes a gente precisou intervir nesse sentido para fazer um controle. E esse controle dessa bactéria é muito quando a gente tem alguma falha no manejo sanitário, ou falta, a gente controla muito bem com a desinfecção com amônia quaternária. Se a gente for fazer uma desinfecção somente com hipoclorito, a gente não controla. Então, a gente tem que ter um controle muito grande por conta dessa bactéria. Aqui é um caso isolado também que a gente teve de tétano, e aí é um quadro muito cruel de se ver, né, porque a gente vê a rigidez, relutância, e não consegue alimentar, e a gente, no início, acho que a gente já teve alguns casos, sempre casos em sebos, tá? Como eu falei para vocês, tem sempre o benefício, tem sempre a vantagem e a desvantagem, né? A desvantagem da gente colocar a maravalha como extrato foi justamente essa, porque é difícil a gente fazer a remoção de todas as fezes, de todas as frutas que caem aqui. A gente vai tirando a primeira camada, mas as últimas camadas, elas vão sobrecarregando, né? O resto de urina, de fezes. E aí, aí que a gente vê os esporos, né, do tétano, né? E aí é que junto nas fezes, aí nesse solo, a gente tem um ambiente propício, né, por conta da decomposição dessa matéria orgânica. E aí a gente tem esse problema, né? Nós fizemos algumas intervenções nesse galpão, como todos os animais que nascem, a gente tem vacinado contra o tétano. A vacina que a gente utiliza é a vacina humana, porque na época foi a vacina que nós conseguimos. A gente não fez as 2 doses, como era um protocolo, mas a gente fez uma dose e surtiu efeito. E, assim, este ano nós já fizemos um processo para compra de vacinas veterinárias, porque nós tivemos uma escassez um tempo atrás de vacina de tétano na rede pública, e aí a gente fez as opções, e aí a gente vai fazer um trabalho aí para ver qual é a mais eficiente. Tá? Aqui um outro problema que a gente tem, que é específico de Calimico guedes, mas é visto também em Calitrix como um todo, mas no centro a gente vê Calimico guedes, que é uma neoplasia, né, ela é benigna, mas apesar dela ser benigna, ela modifica toda a estrutura celular do fígado, né, transforma para células adiposas, e aí você tem vários problemas, e aí também é progressivo, e geralmente não tem como fazer remoção cirúrgica, e o animal vem a óbito, tá? Eu vou falar também aqui de uns problemas que a gente tem reprodutivo, né, que são as distocias, né, parto distóxico, e acontece muito em Saimiri, tá? Porque a cabeça desse macaco é grande, realmente, então a passagem, ela é menor do que a cabeça, tá?
e aí a gente tem dificuldade, muitas vezes a gente tem que intervir fazendo cesariana, mas em algumas espécies como os calitrixes, que geralmente tem partos gemelares, a gente não consegue salvar todos, ou consegue salvar um animal, porque o outro morre, né, já morreu, e até porque eles, quando você observa, eles não, de cara, eles não querem apresentar que eles têm algum problema, né, então a gente já vai ver, e aí já é tarde demais para intervir e salvar alguns animais. Aqui, também, né, problemas de abortamento, a gente tem retenção de placenta, alguns prolapsos por conta da força que se faz para tentar parir, a inexperiência dos pais, e aí isso causa, por essa inexperiência, a gente tem que eles rejeitam esses filhotes, né. Muitos, quando a gente faz a cesariana, eles já rejeitam, porque muda o cheiro, né? Eles sabem que teve uma intervenção, e aí eles rejeitam o filhote. Eu só coloquei aqui, já está acabando, o manejo, né? E as patologias dos primatas. Assim, é uma missão nossa, a gente faz isso com frequência, a responsabilidade da clínica e do manejo, né, cuidar desses animais. Esses animais, eles mamam de 3 em 3 horas, dependendo da espécie, se for calitrix, eles mamam de 1 em 1 hora, tá? Então, a gente tem que fazer uma dieta adequada para essa espécie, e eles têm os mesmos problemas que têm os bebês, intolerância ao leite, geralmente a gente escolhe o leite NAN, né? E aí a gente vai fazendo as alterações, né, que também a gente tem nos bebês humanos, tá? Fazer a hidratação, porque o rim desses animais ainda não estão maduros o suficientes, não conseguem reter muita urina, então a gente também, e como a gente está colocando fórmula, né, para esses animais, fórmula do leite, a gente também tem que fazer a hidratação. Aquecimento é fundamental, esses animais não conseguem tremer e produzir calor, né? E o suporte psicológico, geralmente a gente coloca uma mãezinha, a gente fala que é um ursinho de pelúcia, vocês vão ver lá no sempre a gente tem alguns filhotes que a gente está cuidando. E, por último, fazer o manejo sanitário ideal, é que nem bebê, tem que realmente ter um controle muito grande disso. A imagem de hoje a gente coloca assim, a gente tem uma incubadora, né, tem uma área onde primeiro o animal vem para a incubadora, depois ele passa para essa gaiola, e depois ele já passa para a área de fora, e depois ele já começa a ver outros macacos, e assim ele vai virando macaco até que a gente coloque ele junto com um grupo dentro do recinto. Bom, eu acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição aqui. Espero ter passado algumas coisas para vocês. Tá bom? Obrigada.